de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Aleluia. Amém. Amém, irmãos? Vocês estão rindo de quê de mim? Olha que eu disciplino vocês daqui de cima. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Pronto. Amém. Os irmãos conseguem, pode baixar mais o retorno que está muito alto aqui. Os irmãos conseguem me escutar bem lá atrás? Amém? Aleluia. Baixa 10 centavos aqui de retorno. Efésios capítulo 2, versículo de número 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, para todos sempre. Amém, irmãos? Amém. Se você tem um aparelho telefônico aí, desliga ele, por favor, ou põe no silencioso. Queridos, vocês que estão... Cadê a live? Está ali? Vocês que estão em casa, pode pegar a sua Bíblia aí também, tá? Os irmãos que não chegaram aqui devido à chuva ou devido a algum outro problema, está nos acompanhando na live aí, pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, e a gente vai trabalhar do versículo 11 ao versículo de número 22, esse tempo que nos resta aqui. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de chegarmos a este lugar. Deus, hoje é terça-feira, é culto de ensino, o teu povo chegou aqui para ouvir a tua voz, temos aqui o teu rebanho, o teu pastoreio, o teu povo, e queremos mais uma vez instruir a tua igreja através das sagradas letras. Que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração de uma maneira especial. Quão bom, Senhor, é chegar na tua casa, ouvir louvores maravilhosos, ser edificado pelas palavras que já foram dadas aqui pelos teus servos. E agora nós vamos terminar essa missão, concluir essa missão nessa noite de ministrar a tua palavra. Ó Deus, todas as vezes, Senhor, que eu subo aqui, tu sabes da necessidade da minha alma, da dependência que eu tenho de ti. E tu sabes da responsabilidade, de grande responsabilidade que é pregar a tua palavra. Então, nessa noite, Espírito Santo, fala conosco através da tua palavra. Não é só mais um culto de ensino, Senhor. É o momento de aliviar a nossa alma. É o momento de aliviar, Senhor, na tua presença, de deixar diante do teu altar todas as coisas. Amigo Espírito Santo, acampa a tua tenda, Senhor, e fala conosco de uma maneira especial. Toca na minha voz, na minha mente, nas minhas cordas vocais, e que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos digam amém. Então vamos lá, queridos irmãos. Hoje nós estamos no capítulo de número 2, versículo de número 11, e a gente vai para a nossa terceira mensagem dessa carta. Terceira, uma, duas, três, quarta mensagem dessa carta. Vamos estar fazendo aqui as cartas paulinas expositivamente e nós vamos terminar essa carta aos Efésios. Nós estamos no capítulo 2, ainda tem aí acho que 2 meses para a gente terminar e depois a gente vai para uma outra carta. Na próxima carta que a gente vai fazer, nós vamos fazer um rodízio e chamar alguns pregadores, pastores, ministros que nós temos aqui e vai fazer um rodízio aí para eles ministrarem também um culto de ensino aqui com vocês, tá bom? Para os irmãos já irem pegando aí o ritmo, que daqui a pouco Jesus chama para dirigir congregação, para pastorear, ele tem que estar aprumado em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, o capítulo de número 2, versículo de número 11, a epígrafe da Bíblia Almeida Revista Atualizada traz: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. E vocês observam que esse texto, versículo de número 11, essa epígrafe, ela começa com uma conjunção portanto. Você sabe que portanto no português é uma conjunção conclusiva. Não é normal você encontrar ela no meio do texto ou no começo do texto. É normal encontrar essa conjunção quando está terminando um raciocínio. E, na verdade, é isso que Paulo está fazendo. Ele está terminando o raciocínio das sessões que ele falou, que eu apresentei para vocês. Do capítulo 1, do versículo 3 ao 14, Paulo falou sobre as bênçãos de Deus através de Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 15 ao 23, Paulo orou pelos crentes da cidade de Éfeso, aos irmãos de Efésio, para que eles pudessem entender as bênçãos que Deus deu a nós através de Cristo.
Capítulo 2, versículo 1 ao 10, que foi a terça-feira passada, nós observamos qual difícil a nossa natureza caída, corrupção herdada, culpa herdada, a natureza do pecado, afundada em pecado, mortos em delitos e pecados, qual difícil seria nós irmos atrás de Deus e entendemos biblicamente que, na verdade, nós não fomos atrás de Deus, mas foi Deus que veio atrás de nós e nos achou, e o nome dele foi glorificado. E hoje essa sessão aqui, ele vai mostrar que tanto gentios como judeus, eles estão unidos na pessoa de Cristo Jesus. Só foi possível derrubar esse muro, derrubar essa barreira, tirar essa barreira. Só foi possível isso porque Deus, através de Cristo, resolveu que um remanescente, que é a raça, a união de todas as raças, ele pudesse estar evidenciado na pessoa de Cristo Jesus. É por isso que ele começa dizendo, portanto, leia comigo, capítulo 2, versículo 11, eu peço que a mídia me ajude, eu vou precisar de algumas referências. Lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Na verdade, quando ele vai falar de circuncisão, quando você pega Gênesis, ainda não, capítulo 17, só quando eu te dar o ok, fica ligado comigo. Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 9 ao versículo 14. O patriarca Abraão ele vai receber do próprio Deus uma palavra sobre uma aliança. Essa aliança seria a circuncisão. O que seria a circuncisão? Deixa a igreja, tem alguns irmãos que são novos convertidos aqui. Deixa eu falar uma coisa para os pregadores. Graças a Deus, nós já somos uma igreja instruída. Dá uma glória a Deus por isso aí. E trabalhamos com ensino bíblico. Porém, toda reunião, nós temos todos os níveis. Nós temos o nível dos irmãos que já estão pregando, aqueles que já estão bem, que já têm uma boa leitura, mas nós temos os irmãos que estão começando. Então, tem que pensar neles também. Às vezes eu falo um termo técnico aqui e o irmão pode não entender. Eu acredito que a maioria já sabe o que é circuncisão, mas não tem desculpa para não lembrar. Capítulo 17, agora, Jonathan, versículo 11 e 12, Deus fala assim para Abraão. Abraão, Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 11. Isso, computador, me ajuda. Bora lá. Em nome de Jesus. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Versículo 12, por favor. Deus disse para Abraão que toda a criança de 8 dias, ela será circuncidada entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, comprado em qualquer lugar, estrangeiro. Qualquer pessoa que nascesse dentro da casa de Abraão, de 8 anos de vida, essa pessoa teria que ter o seu prepúcio circuncidado. Isso foi uma aliança que foi feita na carne. Porém, quando você vai observar, quem não cumprisse essa aliança, ele seria extinguido do povo, ele seria eliminado, é o que está no versículo de número 14, que o Jonathan vai colocar aqui. O versículo de número 14 diz, o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será o quê? Será o quê? Eliminada do seu povo, porque essa pessoa, ela quebrou a aliança. Então, todo judeu que descende de Abraão, ele teria que ter essa aliança. E Paulo vai começar o versículo 11 falando disso aqui, falando de circuncidão. Por quê? Porque os gentios, olhe para mim, e ele está fazendo aqui essa contra-relação todo momento. No capítulo de número 2, nós observamos na mensagem passada, Leandro, que Paulo vai fazer um plano, ele vai fazer ali uma distinção entre judeus e entre gentios. E uma hora na leitura você observa que ele fala para judeus e outra hora na leitura você observa que ele fala para gentios. Só que o judeu não considerava os povos gentios como povos gentios da aliança. Por quê? Porque os gentios, considerados também pagãos, eles não tinham essa aliança aqui. Eles não eram circuncidados. Só que Paulo vai trazer um ensinamento aqui muito preciso para nós sobre a circuncisão. Na verdade, quando a gente lê esse texto aqui, pode colocar o versículo de número 11, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 11, ele está aqui, portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, por que gentios na carne? Porque eles não tinham a circuncisão, eles não tinham a aliança que todo judeu tinha que ter. Porém, ele diz, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circunciso na carne por mãos humanas. Só que, na verdade, Paulo aqui está fazendo um contraste muito interessante. Por quê? Os gentios já são considerados sem aliança por não serem circuncidados. Você já entendeu isso? Diga amém. Porém, os judeus, Patrick, eles pensavam que eram já circuncidados só por terem o sinal na carne.
Só por ter feito aliança, eles já pensavam que eram considerados aceitos diante de Deus. E se você observar na leitura, você vai observar que Paulo diz, ó, incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Na verdade, o que Paulo está ensinando aqui é o seguinte, ó, Paulo não está negando o ritual da circuncisão. Pergunte para mim, por quê? Porque ele circuncidou Timóteo. Quando você vai ler as cartas paulinas, ele precisou entrar em um local que era restrito a judeus, e para que Timóteo pudesse adentrar nesse lugar, ele fez então o ritual da circuncisão. Ele circuncidou Timóteo. Só que o que ele está negando aqui é o seguinte, ó, não adianta eu só ser cortado e esse cortar, esse sinal, não vier acompanhado de obediência e de fé. Paulo está dizendo, tanto aquele que não é cortado, o pagão, que não tem aliança, como aquele que foi cortado, tem um sinal na carne, se ele não tiver fé e obediência, não vale de nada. Porque Paulo está chegando com um novo princípio. Pergunte qual? O princípio da circuncisão no espírito, que ele chama de regeneração. E outra coisa, tem muita gente hoje na igreja que se acha muito santo ou espiritual porque ele segue um protocolo ou um ritual. Tem muita gente que pensa que ele é aceito por Deus, que ele tem uma aliança com Deus, porque ele segue algum tipo de protocolo. E Paulo está dizendo, olha, ritual não te muda, ritual não te melhora, ritual não te deixa mais crente. O que faz você, não interessa, em outras palavras, não interessa se você é cortado no prepúcio ou não. O que interessa é se tu tem fé e obediência em Cristo Jesus naquilo que eu estou falando. Então ele vai dizer o seguinte, ó, eles batiam no peito e falavam assim, eu tenho meu prepúcio cortado, eu tenho a circuncisão feita, eu tenho a aliança de Abraão. Só que eles andavam sem observar a lei. Primeiro, olhe para mim o ponto. A lei de Moisés, diga comigo assim, a lei de Moisés. 613 mandamentos mosaicos, entre cerimoniais, civis e religiosos, nunca foi obedecido por nenhum. Quando você pega o decálogo, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo de número 20, você vai ver que dali está toda a moralidade do homem. E dessa moralidade ética vai descender todas as outras leis. Quando o Senhor Jesus esteve aqui encarnado entre nós, ele lançou uma palavra no Novo Testamento dizendo assim, ó, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, quem cumprir esses 2 mandamentos, cumpriu toda a lei. Agora eu pergunto para você, quem ama a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo aqui, levante a mão. Ninguém, irmão. Nós não somos capazes de cumprir nem essas 2 leis. Se nós não somos capazes de cumprir nessas 2 leis, está provado que a lei de Moisés, ela tem poder mais de condenar do que de absolver. Por quê? Porque ninguém nunca conseguiu cumprir essas leis. Paulo então prossiga comigo, por gentileza, no versículo de número 12, e ele vai mostrar a condição que tínhamos antes de Cristo. A mensagem passada foi muito bom para falar sobre isso. Você dá uma olhadinha lá no meu canal no YouTube depois e deixa o like para dar uma força no vídeo. Tá? Aí olha o versículo 12. Naquele tempo, que tempo? O tempo que nós estávamos sem Jesus. Tem alguém acompanhando comigo na Bíblia? Diga amém. Você que está em casa, acompanha comigo na Bíblia também. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Olha como nós estávamos, separados da comunidade de Israel. Estranhos à aliança da promessa, não tínhamos ou não tendo esperança e sem Deus aonde? No mundo. A condição dos gentios, escutem, que não eram circuncidados eles estavam separados do povo de Israel. Preste atenção, o povo judeu pensa que eles, encaixa comigo, o povo judeu pensa que eles são salvos porque são circuncidados. Então, essa pequena aliança, esse pequeno ritual, criou uma barreira, um muro entre Israel e todos os outros povos. Por quê? Israel estava como um holofote para as outras nações. Para mim ser salvo, eu tenho que seguir o Deus de Israel. Para mim ser salvo, eu tenho que guardar a lei do Deus de Israel. Quem entendeu, diga amém. Pergunta é, quem segue essa lei? Quem cumpre essa lei? Nem os próprios judeus eram capazes de cumprir tudo isso aqui. Agora preste atenção, só que Paulo coloca os gentios, nós, o termo aqui no grego é pagãos, tá? Aqueles que estão apagados mesmo, aqueles que não têm luz. E Paulo coloca a nossa condição no versículo 12. Repita comigo, diga, separados de Israel,
Isso, diga, estranhos à aliança da promessa, sem esperança, sem Deus, vagando no mundo. Essa era a nossa condição. Só que o versículo 13, ele traz esperança. Por favor, coloquem e vocês vão dar glória. Eu amo quando parece o mais, mas agora, ô glória. Como assim, pastor? Eu amo esse mais aqui porque ele traz uma esperança no texto. Ele vai dar fim a um raciocínio e vai entrar com outro raciocínio. Mas agora, através de quê? Da circuncisão? Do batismo? Da campanha? Do chofar? Da arca? Ritual não pode te aproximar de Deus. Mas ele vai apresentar algo aqui que pode te aproximar de Deus agora. Ele vai olhar para o texto e vai dizer, mas agora, em Cristo Jesus. Presta atenção. O judeu pensava que o que aproximava ele de Deus era a lei. Era guardar a expiação. Era guardar o sábado. Era guardar as leis. Paulo está dizendo, não adianta. Mas agora, através... Se fosse aqui um ritual, ele estaria escrito. Através do ritual da circuncisão, vocês chegaram a Deus. Através de guardar o sábado, vocês chegaram a Deus. Através de guardar a festa dos tabernáculos, Pentecoste e colheita, vocês chegaram até Deus. Mas é isso que Paulo está escrevendo aqui, igreja? Paulo está escrevendo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavas longe, foste como? Fala para fora, foi como, irmão? Escute, nunca será, nunca foi por alguém ou por um ritual. Sempre será, sempre foi por Cristo, o Deus fiel. Outra coisa, nós fomos aproximados pelos... Eu acho engraçado que alguns pastores, eles querem beliscar um pouquinho da glória de Cristo. Por quê? Porque eles pensam que é Ele que salva a ovelha. Ah, porque eu paguei... Tem pastor que ainda fala assim, porque eu paguei o preço pela tua vida. Olha, miserável, não foi Ele que morreu na cruz. Ah, porque eu orei por ti. Meu irmão, tu só é um meio. O que aproxima o pecador de Deus, oh glória, é o sangue de Jesus Cristo, o Nazareno. Você já leu o que o profeta Isaías disse lá no livro dele? Que ele não vai dividir um pingo da glória dele com ninguém. A glória é dele, por ele, para ele. Tudo é por ele, por meio dele, para ele. Porque ele é o Senhor. Paulo está fechando. Irmão, isso aqui é tão maravilhoso. Porque olhe para mim aqui. Na verdade, os judeus, eles levantaram um muro e ele vai falar mais aqui na frente, eu já vou te explicar. Vai dar certinho o tempo. Olha para mim aqui. Eles levantaram um muro que ele vai chamar aqui de parede ou de barreira. E que muro era esse? Eles se sentiam muito poderosos porque a salvação vem pelos judeus. Deus quis dar essa revelação para Israel. E eles pensavam que se todo mundo olhasse para eles, se converter. Por exemplo, como era que o judeu chamava um gentil que se converteu? Esse gentil que se converteu, ele era chamado de prosélito. O prosélito era alguém que se converteu às práticas judaicas. Por exemplo, Lídia, Atos capítulo de número 16, culto de ensino. Lá em Atos 16, a primeira igreja da Europa, quando aquela mulher vendedora de púrpura rica recebeu o apóstolo Paulo, ela era uma prosélita. Ela era uma mulher gentia que se converteu às práticas do judaísmo. Só que nenhuma prática pode te aproximar de Deus. Olha para o teu irmão rápido, não deixe ele dormir, me ajuda. Ele diz assim, mas o sangue de Jesus. Primeira capítulo de João, primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Coloca aqui para eles lerem, por favor. 1 João, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João escreve, o sangue, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não é ritual. Ah, bora pro acampe. Não é acampe. Bora pro legendário. Não é legendário. Bora pro ECC. Não é ECC. Bora colocar uma arca dentro da igreja. É só para enfeitar. Bora circuncidar. Também não dá jeito. Bora guardar o sábado. Também não dá jeito. Não tem ritual. Não é homem. Não é ritual. Não é algo. É o sangue de Jesus. Que nos purifica de todo pecado. Agora presta atenção, o capítulo de número 2 ainda, versículo de número 13, por favor. Nós já vimos o 13, na verdade. Versículo de número 14, rápido, para a gente ganhar tempo. Porque ele, Cristo, é a nossa paz. Presta atenção, irmão, se tu não der glória nessa, o Rafael vai me ajudar no glória.
ele não vai te dar paz. Não, tu não entendeu. Ele não vai te dar paz. Fala assim, tu não vai ter paz. Fala, tu anda com a paz. Ele é a paz. Oh Jesus, a paz que judeu não tem, a paz que gentil não tem, a paz que reconcilia, a paz que quebra a barreira, a paz que traz para perto. Aleluia, o apóstolo Paulo abre a boca e diz, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos. Meu irmão, olha esse texto aqui, olha para mim, olha para mim. Eu acho isso aqui tão maravilhoso. Presta atenção, segura e olha para mim. Ele não começou a mensagem falando de dois povos. Diga assim, diga judeus. Fala forte para você aprender judeus, gentios. Presta atenção. Ele falou de dois povos. E até agora, os dois estão separados, porque um acredita que quem salva é a lei. E o outro agora acredita que quem salva é a graça. Só que presta atenção, tem uma visão escatológica. Está saindo meu livro aí, mas eu não vou fazer comercial agora, tá? Olha para mim aqui, essa é uma outra história. Tem uma visão escatológica chamada dispensacionalismo. E no plano do dispensacionalista, eles fazem dois planos de salvação. Jesus volta duas vezes nessa visão, evangelista Rafael, porque a primeira ele volta para buscar a igreja e a segunda ele volta para buscar os judeus. Só que Paulo fala aqui no 14, aí eu quebro o raciocínio deles, porque Paulo diz assim, ó, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. Da glória, meu irmão, pelo amor de Deus, que eu vou te explicar. Pastor, não entendi. Coloca Romanos capítulo 9, versículo 27. Deixa a igreja ler. Não tem distinção de dois povos. Por quê? Porque tanto judeu ou gentio, se quiser ser salvo, tem que largar ritual e olhar para Cristo. Não tem salvação fora de Cristo. Paulo disse assim, ó, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é quem será salvo. Paulo está dizendo aqui que a graça, ela quebrou qualquer tipo de barreira entre etnia, povos e pessoas. Antes da graça, eu tenho que fazer algum ritual da lei para ser salvo. Agora na graça só tem um povo. E esse povo é unido pelo sangue de Jesus e só pode ser salvo se estiver em Cristo. Olha, lê de novo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Aí olha o que Jesus fez no versículo 14. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio Presta atenção. O que foi que a lei... Olha para cá. O que foi que a lei de Moisés criou entre judeus e gentios? Diga, um muro. Isso é relatado tanto no tabernáculo como no templo. Por quê? Porque lá no tabernáculo de Moisés, do santo para o santíssimo, tem um véu. E lá no templo, só para você ter uma ideia, no templo que Jesus entrou, Marcos capítulo de número 13, tinha um pátio lá chamado Pátio dos Gentios. E tinha um muro que os gentios não eram permitidos passar. E tinha uma inscrição assim, ó. Dr. Francis Fulken diz isso no comentário dele. Ele diz assim, ó. Se algum gentio passar desse muro para cá, ele é responsável pela sua morte. Porque o judeu não via possibilidade nenhuma de ter esse tipo de relacionamento. Porque na cabeça e na religião judaica, quem salva é a lei. Só que Cristo vem com uma nova proposta, que ele te salva sem tu fazer nada. Meu Deus. Só tu crendo, aleluia, naquilo que foi feito. Aí Paulo diz no 14, ó, porque ele, que é a paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio do povo. Pastor, como foi que ele quebrou esse muro? Aí no versículo 15 ele mostra como ele quebrou o muro. Olha aí, ó, lê para te dar glória. Ele quebrou o muro na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que do dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo presta atenção, a lei, ela pedia restrições. Pergunte para mim qual? A lei, ela não queria só que alguém morresse, porque um carneiro podia morrer. A lei diz que sem sangue não tem expiação. Então a lei queria alguém que morresse e que sangrasse. Aí Cristo vai lá na cruz e fala assim, eu dou minha carne. Segura. Lembra que eu comecei falando a mensagem? Que ninguém cumpriu a lei. Diga amém. Só que Cristo cumpre. Quando Cristo sobe, ou melhor, quando Cristo ressuscita, o evangelista traz uma informação precisa. Pergunte qual?
O véu que tem no templo, ele rasga de cima a baixo. Presta atenção, aquele véu, só o sacerdote podia entrar lá. O povo não, ninguém. Aí você pergunta para mim assim, olha para mim aqui, já estou terminando. Gabriel, uma benção. Olha para mim aqui. Você nunca se perguntou por que rasgou de cima para baixo e não de baixo para cima? Só fala se tu dá glória a essa. Isso, olhe para mim. É porque a salvação ela não vai daqui para lá. O cara pega. Aleluia, dá glória, meu irmão, pelo amor de Deus. O pai olhando do céu fala assim, olha, veio Moisés, tentou tirar a barreira, não deu. Veio Noé, tentou tirar a barreira, não deu. Veio Abraão, tentou... Eu conheço um que tira. Ô, glória. Aí o véu ele é rasgado de cima para... Olha, segura. Tem algumas religiões aí que elas querem costurar o véu. Que já foi rasgado. Querem voltar a fazer sacrifício, querem voltar a fazer ritual, querem tentar se salvar. Paulo disse assim, rapaz, o que te... Outra coisa, essa barreira aqui, olha para mim. Esse texto é maravilhoso. Essa barreira aqui, ela é uma barreira que ela não foi colocada só entre judeus e gentio. Ela foi uma barreira colocada entre o homem e Deus. Por quê, pastor Narciso? Leia comigo o versículo de número 14b. Quando Cristo derrubou essa barreira entre judeus e gentios, ele quebrou também a barreira que estava no meio. E essa barreira, que são os rituais, a inimizade, religiosidade, foi derrubada na cruz do Calvário. Aí o versículo de número 14 ainda. Segundo alguns teólogos, essa barreira é a lei de Moisés, que quem cumpriu foi Cristo, diga, na sua carne. Isso vai restringir a todos os outros povos de chegar a Deus, sim ou não? E tornava os judeus exclusivistas. Você já viu umas igrejas que falam assim, ó, tu só vai ser salvo se tu guardar o sábado. Tu só vai ser salvo se tu estiver aqui. Não existe salvação fora daqui. Ah, irmão. Aí Cristo está aqui no céu falando, poxa, pai, eu pago o preço, eu morro, eu sangro. Aí ele, está com ele. Líderes que pensam que a salvação está restrita à sua denominação. Um missionário muito famoso no Brasil, que você conhece, dos anos 60, que já até faleceu, ele dizia nos seus programas da rádio, que ele ficou muito famoso nacionalmente, ele dizia assim, ó, todas as outras igrejas, Deus não está lá. Deus só está aqui dentro da nossa igreja. E mal ele sabe que a igreja é você. Tanto que Paulo vai usar uma metáfora dizendo que nós vamos ser preparados para ser edifício e santuário de Deus. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em templos feitos pela mão dele. Agora escute uma coisa aqui. No verso de número 15, por favor. Aí olha o que ele vai falar. Aboliu na carne. Aboliu o quê, irmão? Aboliu o quê? A lei. Não foi isso? Inclusive o sábado. Cristo cumpriu a lei que os judeus não podiam cumprir. E agora, segundo Paulo, não é só lei que salva, porque nunca salvou. Agora o que salva é a graça. Aí o verso 16 ele diz, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio do sábado, por intermédio do ritual, por intermédio de quê? De quê, irmão? Oh, glória. Vai dando glória. Reconciliou judeus e gentios. Quebrou as barreiras da lei. Trouxe o homem de volta a Deus. Quando Adão pecou, olha para mim, ele quebrou a ponte. Jesus não era carpinteiro. Ele falou, deixa eu fazer a ponte de volta. Pega, meu irmão, só para te ajudar o pastor. Adão quebra a ponte entre Deus e o homem com pecado. E Cristo vem e refaz essa ponte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Escuta, Jesus trouxe paz tanto para os gentios, como para os judeus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo que Cristo reconciliou com Deus, tanto os judeus de Moisés, que não podiam se salvar, como nós. Nós estávamos no mesmo barco, pergunte qual? Condenação. Agora escute isso aqui. Capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. Por gentileza. No 18 ele diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um.
Olha a Trindade trabalhando. Ele, Deus, Senhor, Cristo, temos acesso a um Espírito, a Trindade trabalhando, sempre juntos. Aí no 19 ele diz, presta atenção, estou terminando. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois o que, irmão? Da família. Antes tu era estrangeiro, xenoi no grego, e peregrinos, paradicoi. Essa era a nossa condição. Agora olha quem nós somos. Coloca Romanos 12 e vai comigo, do 12 ao 17, que eles vão dar glória. Olha quem nós somos agora. Romanos capítulo 8, versículo 12. Lá vai, todo mundo. Não, Romanos 8, versículo de número 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Rápido, meu filho. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito multiplicardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito de adoção. Baseados... Não, segura. Pelo amor de Deus, eu estou falando que tu recebeu o espírito de adoção. Aí tu, glória a Deus. De novo, lá vai. Mas recebeste o espírito de adoção, baseados no quais clamamos. Escuta, irmão, olha isso aqui. Segura, dá glória, senão eu não falo. Dá glória, senão eu não falo. Jesus era muito top mesmo. A lei falava assim, não chame Yahvé. Se você chamar Yahvé, você pode morrer, porque o nome de Deus é santo. Só que veio o filho, e ninguém conhece o filho como o pai, e ninguém conhece o pai como o filho. Aí o filho falou assim, não, a partir de agora vocês são da família. Aí vocês vão poder dizer, Abba. Abba no aramaico significa papaizinho. Levante a mão, irmão. Só tem esse acesso quem tem Cristo. Aí ele falou assim, a partir de agora, você vai falar, Abba, papaizinho, Senhor, papai, por quê? Porque baseados no qual clamamos, Abba, versículo 16, meu filho, vamos lá. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos parentes de Deus, peregrinos de Deus, estrangeiros de Deus. Somos o quê? Somos o quê? Fala o que tu é, meu irmão. E quem é filho de Deus, olha o que acontece, 17, para te dar glória. Se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos herdeiros, somos co-herdeiros. Se com ele sofremos. Aleluia! Isso aqui é só para filho. Quando o pai deixa herança, ele não deixa herança para peregrino. Não deixa herança para funcionário, não deixa herança para estrangeiro, não deixa herança para escravo, ele só deixa herança para quem? No 3, todo mundo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. No 3. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos. Segura. Não se preocupa não, o sofrimento faz parte. Olha para mim. Meu Deus, pastor, por que sofrimento? Sofrimento te molda, sofrimento faz tu crescer, sofrimento te alicerça, sofrimento te prepara, sofrimento te capacita, sofrimento te faz ser homem mais forte. Mas não te preocupa, porque quem sofre vai ser com ele também glorificado. Olha essa esperança. Não te preocupa se está sofrendo. Se está sofrendo é o maior sinal que vai ser glorificado junto. Agora olha isso aqui. Versículo de número 20. Até o 22. Vai dar certinho. Efésios 2:20. Aleluia. Estou no 2, meu filho. Edificado sobre o fundamento do pastor Samuel. Meu irmão, sabe por que muita gente cai? O que vai dizer, e o que vai determinar tu permanecer de pé onde tu está edificado? Vou falar porque a Priscila está dando mais glória aqui. O que vai determinar se você vai ficar de pé é onde tu está alicerçado. Ah, porque eu sou da Assembleia. Ah, porque eu sou da Batista. Eu sou de Cristo, fundamentado em Cristo, na doutrina de Cristo.
edificados no fundamento dos apóstolos. Quem é o fundamento dos apóstolos? Paulo disse assim, ó, porque esse mandamento recebi do Senhor. E o que é o fundamento dos apóstolos? É Cristo, a pedra angular. E o próprio Cristo, em Mateus capítulo de número 7, abriu a boca e disse assim, ó, toda casa que é firmada na areia, vem a chuva, vem um vento e leva ela, mas toda casa que é firmada na rocha. Pastor, caiu fulano. Nunca esteve fundado nesse fundamento. Sabe o que é interessante de uma construção? E eu não sou engenheiro, nem pedreiro, nem carpinteiro, mas dá para falar alguma coisa. Que a parte da frente, de cima, é linda, mas o que segura é o alicerce. E o alicerce ninguém vê, só vê o Pai. Ah, Jesus. Eu olho para a construção, nossa, que casa. Quando os mixes começaram, vou fazer uma crítica aos mixes. Começaram a comprar terreno aqui no 40 Horas, começou a dar ventania, levar telhado de um monte de gente. Pergunte por quê? Mexeram na natureza. O que sustenta para não ter esses ventos fortes são as árvores que eles desmataram. Como não tem mais árvore, o telhado que não é seguro, Jesus leva. Para não falar que foi o cão, né? Olha para cá. Então mexeram na natureza e levaram tudo. Sim ou não? Sim ou não? Mexeram em tudo. Meu irmão, mas quando a casa está com fundamento... E escuta, pode conversar com qualquer pessoa. O que gasta mais é o fundamento. Oh, glória! E tem muito crente que não aguenta uma marolinha. Você já viu a história do lobo mau? Palhota, madeirota e tijolota. Os 3 porquinhos. Lá vai o lobo mau. Quem é? A vovó. Não vai entrar, vou soprar na casa de palha, só um sopro. Na casa de madeira, 2 e cai. Na casa de alvenaria, ele falta quebrar o pulmão e não cai. No mundo espiritual, isso é tão realidade que a primeira luta te abate. Crente, bora falar do português paraense. Já terminei. Ele é igual açaizeiro. No vento, o açaizeiro vai lá embaixo. Segura, segura. Aí o camarada do dono fala assim, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Quando ele pensa, ele volta, ele volta, ele volta, ele volta, ele volta, ele volta. Meu irmão, se tiver alicerce, segura, levante a sua mão. Se tiver alicerçado, vai bater vento, vai bater fofoca, vai bater mentira, vão se levantar, vão dizer o contrário, mas vai permanecer de pé. Tu tá pensando que tu é o quê? Tu é filho. Quem tem filho tem fundamento. Quem é filho tem alicerce. Quem é filho tem força. Quem é filho tem palavra. Olha aí, versículo 20. Sobre o fundamento dos apóstolos, 21 e 22. Olha aí. No qual todo edifício bem ajustado cresce para... Escuta, nós somos pedras vivas. Só pedra morta? Somos pedras vivas. Mais uma vez, somos pedras vivas. Oh, glória. Lá vai. Que bem ajustada, olha o que diz o versículo 21. Quando a pedra está bem ajustada, ela cresce. Ai, meu Deus. Como assim, pastor? Não entendi. A gente não está pronto. A gente está sendo ajustado, só vai ficar pronto na glorificação. Meu Deus, o processo continua. E o que está bem ajustado em Cristo vai crescer. E o que não está alicerçado em Cristo, a qualquer momento vai desmoronar. Meu Jesus amado. E o versículo 21 e 22, ele termina dizendo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de... Versículo 21, no final ele usa a palavra Senhor. Versículo 22, no final ele usa a palavra Espírito. Para ser a habitação de Deus, precisa estar no Senhor e no Espírito. Deus não vai habitar em quem não está no Senhor
e no Espírito. Deus te abençoe. Bora cantar Te Louvarei. Você pode levantar a sua mão e dar um brado de glória a Deus. E agradecer ao Senhor por essa terça-feira. Oh, glória. Às vezes nós esquecemos o que nós somos, o que nós temos, o que o céu nos deu. Nós somos filhos, irmãos. Herdeiros de uma promessa. Oh, glória. Cante comigo. Perto quero estar